Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro, Evangelho do dia, palavra da nossa salvação. Vamos a ela, Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos muitos elementos bonitos e importantes para a nossa reflexão. Primeiro, a atenção de Jesus para com a sogra de Pedro. Que delicadeza, que bonito o modo como Marcos vai colocar a cena. Jesus se aproxima daquela mulher que está com a febre alta. Então a situação era grave para aquele tempo, uma febre alta. Jesus se aproxima daquela mulher, pega a sua mão e a ajuda a levantar-se. A proximidade de Jesus, o toque de Jesus, faz a doença então afastar-se, ser curada. Que coisa bela isso! A presença de Deus é esse toque que cura a humanidade, que salva a humanidade, que restabelece a condição de vida plena. Confiança em Deus, sentir o carinho de Deus. Deus é um Deus que ama, um Deus cuidador. Deus se importa com você, como se importou com a sogra de Pedro. Vejam, assim que falaram para ele daquela mulher, ele foi logo lá, se aproximou. Nunca se deixe convencer por vozes estranhas a este amor, que Deus se esqueceu de você. Jamais fará isso. Deus não se esquece da humanidade, sobretudo quando a humanidade sofre. Depois nós temos que ele se importa não com alguns, mas com todos. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Imaginemos a cena. Poderia uma pessoa comum ficar estressada com aquilo tudo? Meu Deus, quanta gente se aglomerando aqui, vindo me procurar, quanto serviço, que trabalheira. Pois Jesus acolhe a todos, tem tempo para todos. Sua missão é uma missão de cuidar de todos. Em vez de voltar-se para si e ficar cuidando de si, cheio de reclamações porque está fatigado, ele, ao contrário, ele cuida de um por um, dá atenção para todos. Que exemplo para nós, pastores, cuidadores das pessoas, não é? Que exemplo, que coisa, que delicadeza, que atenção. Agora vamos a outro passo aqui. E não deixava que os demônios falassem ao expulsá-los, pois sabiam quem ele era. Jesus é aquele que vai afastando o maligno. Nada de ficar falando. Para entender quem era Jesus, era preciso vir a cruz e a ressurreição. O demônio tenta antecipar, falando que Jesus não é. Jesus não pode ser compreendido. Por isso o segredo messiânico, que é esse sempre Jesus não querendo que falasse dos seus milagres, não deixando os demônios falarem, porque Jesus só pode ser entendido plenamente através da cruz, da obra, da entrega e da fidelidade até o fim, à vontade do Pai, ao amor, à obediência e à fidelidade a nós. É o segredo messiânico. Só se entende
entende Jesus dentro do quadro completo da sua vida e obra que culmina na cruz e na ressurreição. Depois, ainda um outro elemento importante, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Nós já citamos várias vezes esse ponto na vida de Jesus. Ele é filho de Deus, mas sendo humano, ele precisa que o Pai revele a ele. De novo, quero dizer, se ele precisou tanto, imagine você, não é? Você tem feito isso, tem tido tempo para oração, eu tenho feito isso. Olha Jesus se levantando de madrugada e a gente, para oferecer 15 minutos de oração pessoal, é uma lamentação, uma reclamação, uma falta de tempo. Vejamos esse exemplo maravilhoso. E por último agora, vamos ver aqui que Jesus, quando tentam detê-lo, não, ele não se deixará deter. Jesus sabe muito bem a sua missão. O Pai revela e ele é fiel. Devo anunciar a todos. Não ficarei aqui para alguns apenas. Não ficarei aqui para me tornar famoso. Não serei alguém fazedor de milagres apenas. Serei um Deus de todos. Serei Emanuel. Por isso a igreja sempre vai dizer: Ele está no meio de nós. Veio para todos e para ficar com todos, de modo sempre presente, atuante, operante na sua igreja, anunciador eterno do Evangelho, a boa notícia do reino. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.